Tá. Iniciando a aula, então, desculpa o atraso. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Como manter um coração puro em meio às dificuldades? Vamos dar atenção nessa aula e abrir nosso, então, coração. Aceitar as mensagens. A palestra aula sobre como manter um coração puro em meio às turbulências e dificuldades do dia e da noite. Primeiramente, é bom entender o significado linguístico da palavra coração. A palavra árabe, coração. Como é que chama coração em árabe? Alguém sabe? É parecido com cão, né? Com calor. Se está atrapalhado, pode ir, está tranquilo, querido. Está tudo bem? Eu vi que está difícil aí. Você quer ir? Aqui. Dá. O que é coração em árabe? Qalb. Qalb. Qalb é coração. Em árabe, essa palavra tem várias maneiras. Qalb é coração, mas você pode usar ela em outras palavras. Muqallab. O que é muqallab? Virar, inverter, mudar, transformar, virar de um lado para o outro. Olha o significado, né? Por isso o coração é chamado qalb. Por quê? Porque ele muda constantemente as suas emoções. Os estados se alteram. Uma hora está triste, uma hora está feliz, uma hora você está alegre. Mudança constante, diariamente. Certo? A palavra árabe, qalb, como está no Corão. E Allah conhece nossos corações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: o coração se chama qalb. Ele explicou por quê. Pela sua constante mudança. Entendeu? Outros nomes do coração na língua árabe, qual que são? Outros nomes. Tem Fuad. Hã? O que é Fuad? Coração. Significa coração ardente, emocional e profundo. Estão comigo? Ela vem da raiz de queimar. Ele se refere ao coração quando está cheio de emoção, de amor, de medo ou até de dor. E todos nós já passamos por isso. Certo? Às vezes, as pessoas, quando vai falar coração, eles falam Yushir ila Sadr. Apontou para o seu peito. Sadr é peito, mas pode ser usado até no Corão e no Hadith como coração. Porque o coração fica no peito. Por quê? Porque muitas vezes usado para descrever o local interno onde o coração espiritual reside. Compreendeu? Tudo isso eu falei no sentido linguístico. Lughatan. Agora vamos falar no significado islâmico, na Sharia, istilahan, do qalb, do coração. Na religião islâmica, sim, o coração não é apenas um órgão físico, mas é o centro espiritual e moral do ser humano. Compreendeu? O coração é a sede. O que é sede? Moradia. A moradia é a sede da fé,
da taqwa, da consciência de Allah, da temência, da sinceridade, da piedade, da intenção, do amor, da paciência, da tranquilidade, ou então, ao contrário, também pode ser a sede da hipocrisia, do desvio e do rancor. Que Deus nos livre disso. Tudo isso no coração. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: no corpo humano há um pedaço de carne. Se ele estiver puro, tranquilo, limpo, todo o corpo estará puro, tranquilo e limpo. Agora, se ele estiver corrompido, enfermo, todo o seu corpo estará corrompido e enfermo. Aí depois ele fala, sabe qual que é esse órgão? Ele repete 3 vezes, é o coração. Olha a importância do coração para nós. Compreende? O Alcorão, o livro sagrado, ele descreve vários tipos de corações. Temos vários tipos de corações. Tem aquele chamado coração puro, Qalb Salim. Coração puro significa livre do shirk, da idolatria, livre o coração puro, Qalb Salim, livre da idolatria, do rancor, da ódio, da inveja, certo? Estão me vendo aí? O segundo tipo de coração é o coração Hay. Coração o quê? Hay. O coração vivo, não é morto. Ele está vivo. Por quê? Porque ele está cheio de fé, de luz. Não tem nada a ver com a batida. Porque o profeta descreveu o coração vivo e o coração morto. O vivo é que tem luz, o morto é que está apagado. O outro tipo de coração, como falamos, Qalb Mayt, coração morto. Por que é o coração morto? Sem fé, indiferente ao bem, na escuridão. O outro, Qalb Marid. O que é Qalb Marid? Doente. Um coração enfermo, doente. Possui fé, tem fé, mas ele está misturado com desejos pecaminosos ou fraquezas da vida mundana. Então está doente, precisa do remédio. O coração Qalb Qasi. O que é Qalb Qasi? Um coração endurecido, coração duro, fechado para a lembrança de Allah. Não quer saber da lembrança, da reza, do Alcorão, da Sunna, da prática do bem, da obediência. Só quer desobediência. Por isso que a dimensão espiritual é chamado de Tazkiya al-Qulub, Tazkiyatul Qalb. O que é isso? A dimensão espiritual do coração. Na religião islâmica, o coração é o lugar onde Allah, Deus Todo-Poderoso, olha não o corpo, ele olha para o coração. Deus não está preocupado com o corpo do ser humano, e sim com o coração dele. Como assim? Porque essa dimensão onde olha é a origem das intenções.
toda a origem da intenção está onde? No coração. Aqui que eu intenciono. Eu não preciso falar que eu intenciono. Eu posso falar algo, mas eu estou aqui, ó, é outra coisa. A base para o julgamento no dia do juízo final é o coração. O centro de devoção verdadeira é o coração. Tem um hadith que o profeta falou e todos vocês conhecem. Ele falou assim: Allah não olha para as suas aparências, nem para os vossos corpos, nem para as vossas riquezas. Allah não olha se você é rico, pobre, feio, bonito. Está entendendo? Não, mas aí eles vão responder, deixa que eles respondam. 3 pessoas, não sei. Entraram já? Tu pediu para entrar? A espreitar. É. Não, aí depois eu falo no final, tudo bem. Então onde eu estava? O hadith do profeta falando no coração. Exato. Allah não olha para as suas aparências, nem para os seus corpos, mas Ele olha sim para os seus corações e as suas ações, as suas obras. A minha obra depende do meu coração. Em um resumo, القلب هو محل الإيمان والتقوى وهو يتقلب ويتغير. O coração é o local da fé, da temência, da piedade. Ele muda constantemente. Por isso é chamado qalb, coração. E o qalb, entendeu? No sentido islâmico, ele é o centro da alma, o lugar onde Allah observa de onde nascem as intenções e a sinceridade. Compreendeu? O coração pode ser chamado também do campo de batalha do coração. Por quê? Graças a Deus que Deus nos permite respirar, nos permite pensar, nos permite sentir. O coração, o qalb, é chamado assim porque ele gira, ele muda, ele oscila, como disse o profeta. O coração, ele está diariamente, constantemente em mudança. Em mudança. As dificuldades da vida mudam para a gente. Pobreza, doenças, perdas, injustiças, fadiga espiritual, todas elas são testes na nossa vida. Nós passamos por isso, todo mundo aqui passa. Tem alguém que não passa? Allah diz o que no Corão? Reflita. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi' ajra al-muhsinin. Deus diz: quem temer a Allah e tiver paciência, Allah jamais perderá a recompensa dos que fazem o bem. E tudo isso está onde? A paciência no coração. Compreendeu? A temência no coração. A intenção no coração. Olha o gato entrou, deixa ele. Por isso que é chamado no Islã o coração al-qalb malik al-badan. Como assim? O coração é o rei do corpo, ele que comanda o corpo todo. O profeta Sassana disse assim: em verdade, no corpo humano é um pedaço de carne. Se esse pedaço estiver bem, o corpo está bem. Se esse pedaço está ruim, o corpo está ruim. Ele é o coração, ele é o coração, ele é o coração. Cuidem de vossos corações, fiquem atentos com vossos corações. Não prejudiquem vossos corações. Não se matam. Por isso o muçulmano não cuida apenas das ações exteriores, da aparência, mas da extrema importância do estado interior,
de dentro. Como assim? Cuidar dos meus pensamentos, cuidar das minhas intenções. O profeta falou: renovem as intenções, sabendo que amanhã posso mudar minha intenção. Cuidado. Por que eu vim aqui hoje? Por que eu trabalho? Emoções, cuidem delas, porque a emoção, ela mexe na mente, do coração para a mente. Se você não tomar cuidado, não saber o momento administrar a sua felicidade e a sua tristeza, a gente pode entrar em estado de choque. Muitos falam o quê? Espanei, né? Tudo é o coração. Reações diante da dor, temos que saber como reagir. E o profeta nos ensinou tudo isso. Um coração forte, um coração puro, transforma o sofrimento em sabedoria pura, transforma a dificuldade em aproximação de Allah. Por isso que existe algo chamado o segredo do coração, que é a conexão plena com Allah, com Deus. Allah diz: Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certamente é na lembrança de Deus que os corações encontram paz, tranquilidade. Você não vai encontrar tranquilidade, não vai encontrar paz, não vai encontrar felicidade, exceto se estiver conectado com Deus, com o seu Senhor. Se o seu coração estiver longe, não tem tranquilidade, não tem paz, tem o contrário, tem ansiedade, tem depressão, tem calamidade. Por isso que os sábios colocaram formas de purificar o coração. Quais são as formas? Conforme esse versículo que falamos agora. Estão comigo? Dentre as formas de purificar o coração, Zikrullah, lembrar de Deus constantemente. Eu estou dirigindo, eu estou andando, independente de onde eu estou no meu caminhão, eu falo dirigindo, Alhamdulillah, 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 louvado seja Deus. Eu estou louvando e agradecendo. Eu posso falar La ilaha illallah, La ilaha illallah, não há divindade, somente Deus. Subhanallah, glória a Deus. Astaghfirullah, me perdoa, meu Deus. Em vez de pensar besteira, eu estou recordando de Deus. E isso está indo para onde? Para o coração. Outra forma de purificar o coração: leitura diariamente, leitura diária do Alcorão. Os sábios falam, a pessoa que fica 3 dias, conforme ditos do profeta, sem se aproximar do livro de Deus, o coração vai endurecendo. Aí a pergunta é aqui para mim mesmo, cada um pergunta para si: quantas vezes eu abri o Alcorão que eu levei para casa? Hoje. Tá bom, então ontem, vai. Tá bom, então anteontem. Semana passada. Pô, eu não abri tudo isso? E como que eu vou ter um coração leve? Meu coração está cheio de ansiedade, de preocupação, de angústia, de depressão, de medo. Por quê? Porque eu deixei o remédio longe. Outra forma de purificar o coração: súplicas, du'a, súplicas e muitas raka'at, ruku, orações, rezas, principalmente na madrugada, no fajr e até voluntária. É um remédio de acalmar a minha alma. Relatados por várias pessoas que fizeram e tiveram transformação na vida. Outro remédio que eu não estou usando. Outra forma de purificar o coração: buscar o perdão constantemente. O profeta pedia o perdão para Deus 70 vezes por dia. Ele era profeta, nobre. Eu não sou profeta, sou um ser humano comum. Quantas vezes eu pedi perdão para Deus? Me arrependi
daquele erro pequenino ou grande, mas que tinha que arrepender. Tudo isso e outras são formas de purificar e dar um remédio para o meu coração. O grande Imam Ibn Qayyim, o grande sábio, que Deus o tenha, ele falou assim, olha o que ele falou, subhanallah: o coração se torna enferrujado. O coração se torna enferrujado como ou igual ao ferro. O ferro com o tempo não enferruja, o coração também. E o seu polimento, quando o ferro, você quer polir ele, e o polimento do coração é apenas dhikr, recordação, lembrar de Deus. E também a busca pelo perdão. Quantas vezes faz que eu não... Quanto tempo faz que eu não faço o polimento do meu coração? Os sábios colocam como nós devemos lidar com as dificuldades sem perder a pureza. Aceitar o decreto de Deus é a primeira coisa. Deus diz no Alcorão: Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Deus fala, diga ao Muhammad para eles, para as pessoas, nada nos atingirá, nada vai nos atingir, exceto o que Deus nos decretou. Confia no decreto, que o decreto de Deus é a melhor coisa para mim, porque Ele me conhece, Ele é meu Criador. Quando você cria algo, você conhece aquilo que você criou. Deus me criou e Ele sabe o que é melhor para mim. Então, às vezes acontece uma calamidade, entre aspas, na minha vida, eu fico desesperado. Mas se isso está acontecendo, porque Deus está colocando algo bom na minha vida. Compreende? O Ibn Taymiyyah, o grande sábio do Islã, o professor do Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade deles, ele disse assim: quem entrega o seu coração ao decreto de Deus, descansa. Quem luta contra o decreto, se cansa. Por que eu vou lutar e não vou aceitar aquilo que Deus colocou para mim? Eu estava com vontade de ir a tal lugar, só que aconteceu algumas coisas que eu perdi, não fui. Fiquei triste. A gente fica triste. Mas calma, fique triste, mas não desespere. Uma tristeza passageira. Porque se Deus decretou que não vou para esse lugar, é porque algo, se eu fosse, Ele sabe o que ia acontecer, algo ruim para mim. Então Ele me preservou. Quantas pessoas que quebram o carro da pessoa e ele estava viajando, mas depois descobre, se ele continuasse a viagem, ia acontecer calamidades. Compreende? Então, se eu me entrego por decreto de Deus, eu estou descansando. Se eu luto contra isso, fico angustiado, reclamando, perturbado, eu estou só cansando a minha alma, meu coração e a minha vida. No outro sentido, os sábios falam, ver o bem oculto em toda aprovação, em todo o teste. A gente não consegue ver bem nas provações. O profeta Muhammad falou assim: Ajaban li amri mu'min. Maravilhoso, impressionante, magnífico é o caso do fiel, do verdadeiro crente. Tudo o que lhe acontece é um bem para ele. Se algo bom acontece, ele agradece. Se algo ruim acontece, ele tem paciência. E ambos são bons, recompensam. E isso não acontece, exceto com o crente. Porque se você não é um fiel, e acontece algo ruim, ou a minha fé está baixa, a primeira coisa que eu faço, reclamo, questiono, fico perturbado. Mas o profeta ensinou, se algo aconteceu e você não queria, diga, Alhamdulillah ala kulli hal. Louvado seja Deus, graças a Deus sobre todos os acontecimentos. E se algo bom acontece, fala Alhamdulillah sempre. Louvado seja Deus por tudo.
Quanto mais agradece, mais dádivas vêm. Quanto menos agradece, eu fecho a porta das dádivas. Eu fecho a porta. Outro ponto para purificar o coração é algo que eu faço. Não, é que eu não faço. E muitos de nós aqui não fazem. Não guardar mágoas. Mas o meu coração está fechado a porta. Eu guardo mágoa dele, de todo mundo. Como que eu quero purificar e dar tranquilidade para o meu coração se eu fico magoado o tempo inteiro com as pessoas? E o profeta nos falou o quê? Sassana, não guardem rancor um dos outros. Está no Bukhari. Não guardem rancor. E eu estou guardando. Porque o rancor é um veneno. Mas tem a cura do veneno. Qual que é a cura do veneno? O perdão. Perdoe, que você vai estar curando esse veneno dentro de você. Mas eu não vou me perdoar. Ele me fez mal, ela me fez mal. Perdoe. Dê um exemplo. Até o gato veio assistir a palestra do coração hoje. O grande sábio e companheiro do profeta Muhammad sallallahu e primo dele, chamado de Abdullah ibn Abbas, foi transformou num grande sábio. Ibn Abbas, ele dizia: o rancor consome o coração igual o fogo consome a madeira. Cuidado. Cada vez que eu fico com raiva dele e não perdoo, a raiva só aumenta. Se eu perdoo, eu falo, esquece. Você vai ver que eu vou esquecer mesmo. Outra forma de purificar o coração: controlar a língua e as emoções. Como? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz tenha sobre ele, falou: o verdadeiro forte, valente, não é aquele que derruba os outros na luta, mas aquele que controla a si mesmo quando está com raiva. Muitas pessoas ficam com raiva: eu vou bater nele, eu vou matar fulano, não quero falar com ninguém, mostrar valentia. Mas o profeta falou: isso não é valentia. A valentia é você se controlar e não bater em ninguém, não xingar ninguém, não humilhar ninguém e sem perdoar. Difícil, mas uma forma de purificar o coração. É uma luta diária. Um coração puro é um coração disciplinado. Outra coisa que devemos entender e pesquisar: no Alcorão e vários ditos do profeta tem histórias que vão nos inspirar a purificar o coração. Histórias como, de quem, por exemplo? Histórias do profeta José, profeta Yusuf. Como está no Alcorão, o profeta Yusuf atraiu a inveja. Atraiu o quê? A inveja dos irmãos. Os irmãos sentiram inveja dele. O que aconteceu? Ele foi jogado no fundo do poço, literalmente. Jogaram ele na escuridão no fundo do poço. Ele foi vendido, quando foi achado, como escravo. Ele foi acusado pela mulher do faraó como adúltero, injustamente. Ele foi preso inocente. E ainda assim, ele manteve o quê? O coração puro. Subhanallah. Olha o que ele passou. Ele não guardou mal contra ninguém. Quando os irmãos dele, depois de anos e anos, foram até ele, ele estava como líder. Ele podia agora se vingar. O que ele falou? Os irmãos: eu não guardo mal contra vocês. Eu perdoo vocês, vocês são meus irmãos. Seu coração puro o elevou ao trono do Egito. Ele foi paciente. Tem ditos
que fala que ele passou 40 anos preso, injustamente. Foi acusado pela mulher. E na infância foi jogado no poço pelos irmãos. Será que alguém de nós, ia perdoar quando tiver tornar rei? Eu sou líder agora eu posso me vingar. Mas não, ele perdoou. Então essa é uma forma de purificar o coração. Tem aquela história do homem que dormia sem rancor. Vocês sabem dela? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a seus companheiros uma vez na mesquita que iria entrar pelaquela porta o homem do paraíso. As pessoas ficaram atentas. Entrou um homem humilde, simples, com a sandália debaixo dos braços e a sua barba pingando água da ablução. E esse episódio aconteceu 3 vezes seguidas, 3 dias seguidos. Até que os companheiros começaram a perguntar, outros começaram a ir se aproximar desse homem para ver o que ele fazia por ele ser o homem do paraíso. Esse homem apenas respondeu: eu, quando vou dormir, me retiro todas as noites, eu tento não guardar rancor, não guardar raiva, não guardar ódio contra ninguém. Eu peço a Deus que não faça as pessoas terem isso de mim ou contra mim. Então isso, o profeta Muhammad falou, essa atitude, essa grande obra purificou o seu coração a ponto de levá-lo ao paraíso, ao sucesso. E o profeta falou o quê? Toda noite, quando eu vou dormir, não esqueçam de fazer o Salat Witr. O que é Salat Witr? A última oração, a oração do encerramento, voluntária, de uma raká. Nessa reza, você pede perdão para Deus. No sujud. Purifica a tua alma. Quantas vezes fomos dormir com raiva, com ódio do próximo? Com certeza eu vou acordar péssimo. Outra história para inspirar a nossa alma, a história do Imam Ahmad, o grande Imam Ahmad, das 4 grandes escolas, o 4º Imam. Imam Ahmad sofreu açoites, chicotada. Imam Ahmad foi preso. Imam Ahmad foi humilhado, várias humilhações. Ele foi perguntado, os seus alunos perguntaram para ele como ele suportava tudo isso. E continuava firme sempre. Ele apenas respondeu: eu prometi ao meu coração que mesmo se eles me ferirem, eu não permitiria que meu coração ferisse Allah. Pureza mesmo nas trevas, na escuridão. Por isso que esses homens, até hoje, a gente fala deles. A gente lê as obras dessas nobres pessoas. Elas são lembradas por muçulmanos e não muçulmanos do mundo inteiro. E nós, quando lembramos deles, falamos o quê? Que Deus tenha piedade delas. Olha a recompensa que ela está ganhando de cada um. Porque elas trabalharam verdadeiramente. Algumas palavras de alguns sábios, como Ibn al-Juzzi, que Deus o tenha, ele falou assim: o coração puro, ele vê sabedoria por trás de toda dor. Toda dor tem uma sabedoria. Fique calmo. O grande Imam al-Ghazali, que Deus o tenha, sábio filósofo islâmico, ele falava assim: a maior luta do ser humano é vencer o seu próprio ego. A maior luta não é te vencer, não é vencer você, não é ganhar no campo de batalha. A maior luta é vencer a mim mesmo, a minha arrogância, a minha fraqueza, a minha dor. Quantas vezes eu tentei lutar contra o meu próprio eu? Ibn Qudama é um grande sábio, tem uma coleção do fiqh,
chamado Al-Mughni, que fala tudo ali. As escolas estudam a jurisprudência dele. Que Deus o tenha. Olha o que ele falou. Nada pesa mais no dia do juízo final do que um coração leve de pecados e pesado de sinceridade. Será que o meu coração está longe dos pecados? Será que o meu coração está sincero? Dentre as práticas, irmãos, para manter o coração puro, rezar no horário correto, das 5 orações. Quantas rezas eu fiz hoje no horário devido? Falo por mim, ontem. É difícil, mas é um esforço, tudo tem esforço. Outra coisa, porque a reza, ela purifica a alma, igual a água purifica o nosso corpo. Como falamos aqui, ler o Alcorão 5 a 10 minutos por dia. 5 minutos. Eu falo menos até. 1 minuto. Você conseguiu ler alguma coisa hoje do Alcorão? Como você quer sucesso? Como você quer leveza? Como você quer tirar os pesos das costas se você não conseguiu 1 minuto ler o Alcorão? Outra, fazer zikr, lembrar constantemente de Deus, no caminho do trabalho, da escola. Hoje, quantas vezes eu falei Subhanallah? Vamos fazer uma balança, turno da balança. Outra coisa, evitar ambientes que endurecem o coração. Evitar, é importante isso, ambientes que endurecem o coração. Por exemplo, pessoas negativas, discussões inúteis, pecados visíveis, etc. Eu estou evitando essas coisas. Outra coisa para purificar o coração, ajudar alguém discretamente. Ser discreto e ajudar alguém. Quantas vezes, hoje ou ontem, ou semana passada, ou mês passada, eu tentei ajudar alguém? Com sinceridade. A caridade é uma lavagem espiritual, um banho. O profeta falou assim, façam caridade com a direita, sem a esquerda ver. Ajudar os outros, na verdade eu não estou ajudando os outros. Aquelas pessoas que estão pedindo ajuda para mim, elas estão me ajudando. Não pense de outra forma. Não pense, chega, já cansei de ajudar, eu quero ajudar a mim mesmo. Não. Trabalhar para os outros com sinceridade é trabalhar para Deus. Queridos irmãos, irmãs, conclusão emocionante é que o objetivo desta vida não é viver sem dificuldades, não existe isso. O objetivo é ser refinado por elas. O ferro é forjado no fogo. O ouro é purificado nas chamas, certo? E os corações dos verdadeiros fiéis são elevados através das provações e dos testes. É isso que os sábios falam. O profeta nos ensinou a fazer uma súplica para purificar o coração. Será que eu faço? Será que eu falo? Ó Allah, purifique nossos corações. Será que eu falo? Ó Allah, ilumine nossas almas. Será que eu faço à noite e falo? Ó Allah, faça de nós dentre aqueles que permaneceram firmes nas tempestades da vida, igual os companheiros. Quantas vezes eu estudei a biografia deles e pedi para Deus essa súplica? Quantas vezes eu falei, Allahumma tahir qulubuna min al-nifaq
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. Olha o que o profeta falava: ó Allah, purifica nossos corações da hipocrisia, nossas obras, ações da ostentação, e nossas línguas da mentira, e nossos olhos da traição. O profeta falava isso. Por que eu não faço? Porque se meu olho trair, eu não vou purificar meu coração, eu vou escurecer. Se a minha língua mentir, eu vou endurecer. Se eu faço uma obra com ostentação e desejo ostentação, a minha obra é nula perante Deus. A purificação do coração diante das dificuldades é linda, mas o trabalho é duro, depende do esforço. Allah falou assim sobre a cura divina. O profeta nos ensinou que Deus não desceu uma doença para a terra, e exceto junto com ela veio a cura. Toda doença tem cura, exceto a morte. Uma cura, Deus falou: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. E nós revelamos no Alcorão aquilo que é cura e misericórdia para os fiéis. Por que não abro do meu remédio, então? E pratico. O Ibn Kathir, que explicou esse versículo, ele explica que o Alcorão é a cura para os corações, o remédio da ignorância, a cura da ansiedade, a cura do desespero, o remédio das dúvidas. Al-Qurtubi, outro explicador do Alcorão, ele falou: cura do coração, cura o coração antes de curar o seu corpo. Abra o Alcorão. Compreendeu? O profeta falou assim, como falamos agora: não há doença que Allah criou. Tudo ele criou. E tudo tem uma prudência. Exceto, e tenho certeza, que ele criou para cada doença uma cura. Hoje, os médicos, os cientistas, falam: não, essa doença não tem cura. Não descobrimos ainda. Sim, não descobriram. Mas a cura existe. Ibn Qayyim, que Deus o tenha, falava: a maior das curas é a cura do coração através da fé e do Alcorão. Deus nos ensina a ter paciência para purificarmos. Ele diz: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Os pacientes receberão sua recompensa sem medida. Os pacientes receberão sua recompensa sem medida. Explicando isso, Ibn Jarir al-Tabari fala: sem medida significa sem contagem, sem limite, sem fronteira. O sabr, a paciência, não é apenas aguentar, não é isso. Ser paciente não é só aguentar, mas manter o coração firme sem se revoltar. O profeta falou: a paciência é a luz, a sabr nur. Imam Shafi'i, das 4 escolas, ele diz: quem purifica o seu coração com paciência será elevado mesmo se for humilde. Isso é paciência. Então, vamos explicar aquele dito que falamos agora há pouco: e não é que somente com a lembrança em Deus os corações encontram paz, tranquilidade. Significa o descanso. Significa, Ibn Kathir diz, nenhum coração encontrará tranquilidade verdadeira, exceto
com Deus. O profeta disse: aquele cujo coração está cheio de zikr, de lembrança em Deus, Deus o protege contra o demônio. Se você não lembra de Deus, não lê o Alcorão, não pensa, o demônio vai ficar do teu lado, perturbando você. Não pense que o demônio é forte, criatura do fogo. Não, o ser humano do barro é muito mais forte que ele. Mas o ser humano que largou e deu as costas para a recordação, ficou fraco. Entendeu? Al-Fudayl ibn Ayyad, um grande sábio, ele falou: o dhikr, a recordação em Deus, é vida do coração. Quem o abandona, seu coração morre e você vive. Que adianta meu coração apenas bater, mas eu estou morto, não sinto a doçura da vida. Tudo é amargo, eu reclamo de tudo, tudo é ruim. Essa pessoa é infeliz. Recorda de Deus, tenha paciência, que Deus vai te mostrar a doçura, a leveza. Tira essa carga das suas costas. Os sábios falam que a bondade divina é nas provações. Allah falou: فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Deus diz: em verdade, com a dificuldade vem a facilidade. Sim, com a dificuldade vem a facilidade. Ele repete novamente no Alcorão. Ibn Abbas explicou isso. Uma só dificuldade, no Alcorão fala: Innamal usr. Certamente com a dificuldade, yusra, vem a facilidade. Em árabe, yusra, tem um elif lá no Alcorão. Esse elif, yusran, talib, significa o quê? Aluno, estudante. Se eu falar Talibã, não tem nada a ver com o Afeganistão. Talibã é 2 estudantes. Kas, copo. Kasan, 2 copos. Yusra, facilidade. Yusran, 2. Deus no Corão falou e repetiu isso. Certamente com a dificuldade, uma, vem 2 facilidades. Calma. Essa dificuldade, por trás dela, vai vir 2 vezes facilidade para ti. Tenha paciência. Entendeu? Por isso a dificuldade nunca dura. Não dura. A gente acha que está indo sempre demorar, mas não dura. Ela vem acompanhada de 2 aberturas. Só que a gente não enxerga porque nosso coração está cego e duro, longe da recordação. Compreendeu? O profeta falou que saiba que a vitória vem com a paciência, o alívio após a aflição e a facilidade após as dificuldades. Ibn Taymiyya falou: a provação é um mensageiro trazendo contigo um presente escondido. A provação, o teste, essa coisa amarga, ela é um mensageiro que está vindo para você e está trazendo para ti algo escondido que você não está vendo, que é a facilidade, que é a nobreza. Calma. Por detrás de toda dificuldade tem grandes felicidade. Outra coisa que os sábios falam, nós temos que ter algo chamado entrega total do coração. Quem entregou o Alcorão totalmente para Deus hoje? E Deus falou: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. E quem confiar plenamente em Deus, ele será o seu suficiente. Significa, Ibn Kathir diz, Deus basta para aquele que o toma como protetor. Basta em perdão, basta em sustento, basta em honra, basta em força. Larga isso nas mãos de Deus. Calma. O profeta Sassana falou: se vocês confiassem, olha que interessante, se vocês confiassem verdadeiramente em Deus, seriam sustentados como os pássaros
saem de manhã com fome e voltam saciados. Eles saem assim. Essa é a natureza deles. O Ibn Qayyim falou: a tawakkul, a confiança em Deus, é metade da religião. E o restante é gratidão. Cadê minha gratidão? Cadê minha entrega total? Os sábios falam sobre a nobreza do coração sincero. Será que esse seu coraçãozinho aí está sendo sincero? E Deus fala: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Deus diz: no dia em que nem riqueza, nem filhos serão de proveito, de benefício, exceto aquele que vier até Deus com o coração puro, o dia do juízo. Significa, os sábios dizem que o coração puro, ele é livre de idolatria, livre de rancor, livre de ódio, livre de inveja, cheio de sinceridade, cheio de amor por Deus. O profeta disse a Sallam: cuidado, tenho certeza que Allah não está olhando para a tua grande aparência, para a tua beleza, mas Ele está sempre olhando para o teu coração, a obra que reflete dele. Imam Ghazali: a pureza do coração é o espelho onde se reflete a luz de Deus. Se ainda não vi isso, é porque o meu coração não está polido, não está puro. Por isso que os sábios falam sempre do triunfo da perseverança e paciência. Allah fala: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Deus diz: e dê boas notícias aos pacientes, ao perseverante. Significa, Deus dá boas notícias, não no fim da provação, mas durante ela. Ele está contigo no meio do sofrimento. O profeta Sassana falou: quem se esforça para ser paciente, quem se esforça, porque depende do esforço, quem se esforça para ser paciente, Deus o tornará paciente. Se você não está tendo paciência, é porque você não está se esforçando. Não adianta falar paciência. Busca paciência. As palavras do Ibn Rajab, um grande sábio que explicou o Bukhari, ele diz, que Deus o tenha: a paciência é a fortaleza dos fiéis. Nela, eles se refugiam quando o mundo se aperta. Dos fiéis, porque um fiel sabe trabalhar a paciência. Significa, queridos irmãos e irmãs, quando a gente reúne esses versículos todos, as explicações, os ditos autênticos do profeta, as grandes reflexões dos sábios, nós devemos saber e entender que o coração puro, ele é curado pelo Alcorão, é fortalecido pela paciência, é tranquilizado pela lembrança, é elevado pela confiança em Deus e é purificado pela sinceridade, é iluminado pelas dificuldades e será salvo no dia do juízo final entre os virtuosos. Queridos irmãos e irmãs, pedimos a Allah, o único Todo-Poderoso, que purifique os nossos corações, ilumine nossas almas e nos escreva sempre entre os seus servos sinceros. Allahumma tahhir qulubana wasrif 'anna al-ham wal-hazan waj'alna min 'ibadaka as-salihin. Ó Deus, purifique nossos corações, livre-nos das dificuldades, das tristezas e faça de nós servos verdadeiros, virtuosos.